Possível cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia, quem sairia ganhando mais em tudo isso? Eu comecei a questionar isso. Vi inclusive um artigo recente também tratando, não, mais de um artigo tratando desse tema. E esse esse foco, né, tá maior do que nunca, principalmente, né, no limiar, na resolução, pelo menos provisória, entre Israel e Hamas, né, desse cessar-fogo. Alguns falam que Israel não fez um bom acordo, outros dizem que era o acordo que dava para fazer, que Israel, ao todo, ganhou muito mais por tudo que conseguiu derrotar de certa forma, olhando por esse outro lado, enfim. Mas olhando, né, mudando a visão, olhando para a Ucrânia e Rússia, quem ganharia mais com tudo isso? Primeiro, precisa deixar claro o seguinte: existem vários tipos de possíveis cessar-fogo, né? Situações diversas de cessar-fogo. Com certeza, os Estados Unidos vai estar presente nesse possível acordo. Já dá indícios de que algumas situações do tipo a atual região que a Rússia ocupou já vai continuar de posse russo. Isso está mais do que claro já, né? Algumas pessoas ligadas ao futuro governo Trump já está deixando muito clara essa informação. Lógico que existe todo um tempo, leva todo um tempo, por isso que não é tão fácil. Não é um cessar-fogo estilo lá Israel e Hamas. Aqui tem um outro fato muito maior, muito mais complexo. Tem situações das mais diversas em meio a tudo isso. E outro fato interessante, então, é aquilo que eu digo: esquece isso de em 24 horas se chegar a um cessar-fogo. Né? Não vou dizer impossível, mas vai ser difícil. Vai ser arrastado o processo. Aí vem um detalhe o seguinte: um dos possíveis caminhos, vamos imaginar, houve um cessar-fogo, né? Tem congelar a região, etc, etc. Primeira coisa que vai acontecer é que Putin vai seguir o seu manual. O manual lá, a doutrina Putin, vai ser seguida à risca, que é o padrão que ele vem implementando já há muito tempo, que basicamente é, beleza, tá aqui a situação, vamos agora começar a expandir, continuar indo o processo de expansão do nosso território de forma fantasma, ou seja, apoiando na Moldávia uma mudança, apoiando uma mudança na própria Ucrânia, mas numa situação de cessar-fogo, toda aquela questão de que hoje não pode ter votação, não pode ter eleição, vai cair por água abaixo. Vai ter que ter eleição. Hoje, numa situação de eleição, Zelensky não se daria bem, o seu principal oponente, né, Zaluzny, venceria a eleição praticamente o dobro, quase o dobro de votos numa pesquisa, a única pesquisa que tem, né? Não deve ter mudado muito. Então, Putin vai seguir o seu manual, a sua doutrina, fazer interferências de bastidores para que ou consiga de novo, né, consiga alguém pró-Rússia, ou pelo menos o Congresso, ou que tenha mais opositores do que o normal, então vai ser um caminho. Fora a ampliação em outros países satélites aqui na região, aqui ó, lá na região, quer dizer, que é exatamente para poder o seu poder de futuras decisões com questões ligadas à OTAN, questões ligadas à União Europeia, fique mais difícil e aí a Ucrânia fique cada vez mais isolada, tá? Então tem esse fator. Também é possível que nesse acordo, o acordo não seja tão 100%, tão ponta firme, como dizem. Por quê? Porque se for muito bom para a Ucrânia, não vai ser tão bom para a Rússia. Uma das grandes questões que Putin quer fazer é continuar esse trabalho de esvaziamento ucraniano. Cerca de 10 milhões de cidadãos ucranianos, né, fugiram da sua terra. Vêm muitos jovens de idade militar ou que estão prestes a entrar em idade militar, estão se evadindo, tá uma correria, uma loucura quanto a isso. A Ucrânia teria um problema sério, né, de evasão de futuros soldados ou até aqueles que lutaram
e que viram-se sendo abandonados pelo seu governo, no leste principalmente, enquanto a Ucrânia força uma situação maluca e estranha lá em Kursk. Inclusive, tem relatos de que está se enviando mais soldados, mais blindados para essa região, os soldados do leste, né? Da região de Kurakov, Pokrovsk e etc, etc, estão sofrendo as consequências cada dia mais. Toretsky que eu diga, Chassiv e Ar que eu diga, né? Rua por rua sendo avançado pelos russos em ritmo acelerado e tantos outros pequenos, entre aspas, conflitos que vêm ocorrendo no leste, que virou um verdadeiro moedor de carne ucraniana, infelizmente, né? Então, os russos que já ocuparam cerca de 4.000 quilômetros quadrados de terra conquistaram algumas situações, por exemplo, hoje tem suprimento de água potável, eles mantêm a usina nuclear de Zaporizhia em suas mãos, por exemplo, e outras tantas situações, sem falar em outras questões, como, por exemplo, das três principais minas de lítio ucraniana, duas agora estão nas mãos dos russos. A principal mina de carvão coque, talvez da Europa, se eu não me engano, se não me falha a memória, inclusive a mais importante da Europa, está prestes a cair, que é vizinho a Pokrovsk, que é em Dakhne. Já até paralisou, já não está mais nem funcionando. Os russos, enquanto eu gravo aqui, já chegaram na rodovia que dá acesso a essa mina, que está abandonada. Inclusive, os ucranianos destruíram um dos túneis, o principal túnel, né, de alguns quilômetros que tem dentro, já foi até explodido pelos ucranianos. E toda essa situação vai chegando a um limite em que os ucranianos, cada dia que se passa, precisam tomar a decisão de que cada dia que não acontece esse tal cessar-fogo, pior vai ficando para eles e melhor para os russos. Vamos imaginar que, Pablo, mas os russos vêm avançando. Mas convenhamos, deixemos de ser torcedor, como muitos são, e tudo bem, faz parte. Mas a Rússia vem avançando com uma dificuldade. Pablo, mas vem avançando. Sim, mas principalmente porque o seu adversário tomou, né, os ucranianos tomaram decisões erradíssimas, tomaram posições erradas, tiveram líderes fracos, tá? Tiveram líderes fracos, líderes que muitas vezes não estavam nem no fronte, nem perto do fronte. Tomaram decisões erradíssimas, não teve treinamento suficiente, colocaram jovens. É tanto que, imagina só, depois de sei lá quanto tempo de conflito, 1.000 e poucos dias de conflito, agora é que os ucranianos tomaram a decisão. Não, todos os jovens que agora forem para o fronte de batalha vão ter que ir com batalhões, com locais de comando mais experientes. Então não vai ser formada mais as brigadas. É lógico que isso iria acontecer. Imagina só, você colocar um monte de jovens, pessoas totalmente sem nenhum preparo para um conflito, uma situação, e ser jogado logo de frente para um dos piores locais de conflito. Mais precisando de soldados, por exemplo. Não ia dar bom, como não deu. Então, muitas decisões erradas do lado ucraniano também favoreceram o avanço russo. Esquece esse papo de propaganda russa, propaganda forte dos russos, de que a Rússia é fantástica, isso, aquilo, outro. Não é. Se fosse, já tinha engolido os ucranianos há muito tempo. Todo o leste já teria sido devastado. Já teria ocorrido uma coisa mais forte. E não ocorreu. Dificuldades. O conflito não é tão fácil. Só agora, depois de tanto tempo, é que os russos vêm conseguindo implementar um novo sistema logístico, que não se sabe exatamente como é que está funcionando, mudanças de liderança, mudanças de mentalidade, é que estão fazendo com que eles consigam avançar. Junto a esse outro fato dos ucranianos estarem caindo, né? Está se evadindo do local, corrupção existente, tem um monte de fatores. Tem, lógico que tem o lado dos russos, sim, mas o que eu quero dizer, eu preciso deixar muito claro isso para você,
tá? De que os russos tiveram e têm dificuldade, sim, no campo de batalha. No leste, principalmente, que é o que nós estamos aqui, né, tratando. Então, numa situação de cessar-fogo, beneficiaria e muito os russos. Daria tempo de ocorrer uma nova preparação, de fazer aquilo que eu já venho dizendo há muito tempo, que imagina só, em meio ao conflito, os russos conseguem crescer economicamente, mesmo com sanções, com, enfim, com um monte de questões, os russos conseguem crescer. Imagina só, então, congelando o fronte. Lógico que vai ter uma tensão maior, mas vai estar deixando de gastar tanta bala, tanta munição, de ter tantas baixas. Vai dar tempo da comida chegar em alguns locais, vai dar tempo de munição chegar em alguns outros locais. Ah, Pablo, mas vai dar tempo para os ucranianos. Os ucranianos, sim, mas numa proporção muito menor, numa situação muito mais complicada. E que é um fato, eu já tinha até alertado isso, eu já trouxe nas lives, todos os dias às 18 horas, eu sempre deixo muito claro, olha, o pessoal sempre me pergunta, olha, Pablo, e essa região aqui, ao sul, Odessa, quando é que vai cair? Os russos só vão conseguir conquistar, por exemplo, Odessa, que é um grande sonho russo de fechar totalmente o acesso dos ucranianos ao mar. Isso só de fato vai acontecer se eles mudarem a estratégia. A estratégia atual não vai funcionar. A estratégia atual é o que eles têm, o que eles podem fazer. Um outro possível caminho, que eu já até trouxe em live, é ir por Moldávia, por exemplo. Ou criar uma outra estratégia que eu não sei. Eu não sou militar, então quem for militar, quem for estrategista é que vai dizer melhor. Mas esse formato atual não funciona, porque se tivesse funcionado já teriam avançado de novo. E não avançou, estagnou, estabilizou o sul. Está estabilizado lá, não tem avanço, nenhum avanço russo. Então, mais do que nunca, favoreceria sim os russos, por conta de deter nessa região do o novo Donbass, né, o Donbass agora avançado, um monte tem minas de outros minérios também, tem a questão de gás, tem a questão de perfuração de possível petróleo de coque dentro desse território que está ocupado agora. Né? Os russos sofreram não uma baixa gigante, mas a Ucrânia destruiu 25% da frota russa do Mar Negro. Hoje os navios estão tendo que ficar no Mar de Azov, por exemplo, para se defender. Tudo bem, faz parte do jogo. Existe uma rota comercial muito frágil, mas existe por parte ucraniana, né, de algum pouco minério de ferro que vai servir. Tem a exportação, fabricações de aço estão comprometidas, principalmente por conta do avanço russo das minas de carvão, já que o carvão vai ajudar na produção, na indústria de produção de aço. Né? Então, está sendo um problema para a Ucrânia nesse momento. O próprio minério de ferro, óleo de girassol, né? Toda a parte de plantio, grãos para países como a África do Sul, como a África, né? De uma forma geral, não só a África do Sul, né? A África e a Ásia, que têm problemas alimentares, conseguem um preço diferenciado com a Ucrânia, né? Já estão um pouco defasado e tem uma tendência até de meio que de piorar. Talvez melhore por conta do cessar-fogo, mas aí, por exemplo, quem é que vai querer reconstruir? Quem são as empresas ou empresários que vão querer, se não países, né, mas empresas em si que vão colocar seus funcionários numa linha de frente de um conflito? Em Zaporídia, por exemplo, que está a um passo do conflito. Os russos, todos sabem que os russos estão de olho em Dnipropetrovsk, né? No restante da região de Zaporizhia, no restante da região de Kherson, de Odessa, todas essas regiões, os russos ainda estão de olho e só, né, assim, só vai ser missão completa quando esse avanço ser concretizado, quando todo o leste e sul for conquistado. Então, de uma certa forma, sim, eu considero como bem mais favorável para os russos do que para os ucranianos um possível cessar-fogo. Até porque
o possível cessar-fogo vai beneficiar muito mais os russos do que os ucranianos. Esquece esse papo que os ucranianos vão conseguir alguma coisa de avanço no leste. Os russos não vão concordar de forma alguma com tal situação. Tudo que é para o que for produzido, que já é produzido, que vai voltar a começar, né, ter um maior beneficiamento de novo do lado leste, vai começar agora a beneficiar os russos, que vai se autoalimentar. Lógico que vão ficar com algum espólio para si, mas vão conseguir reconstruir as cidades, como o caso de Mariupol e outras cidades já que já vem fazendo um trabalho de reconstrução, tá? Com o próprio dinheiro local. Um novo sistema, e aí vai ter uma chance maior de reinvestimentos ou investimentos de empresas russas que vão começar a entrar, né, de novo nesse processo de população começando a voltar, de se sentir segura em querer voltar, tá? E tem uma série de fatores dessa que vão favorecendo o leste em si, boa parte do leste, já saiu até vídeo aqui, ele tem uma porcentagem considerável que fala russo, tá? Devido à proximidade, devido ao fator histórico, evidentemente, né? E se sentem mais russos do que ucranianos, muitos deles. Não só a língua em si, mas em termos culturais, em termos de origens. E já vocês radicais, né, mais os sete, não se zangue, porque a toda poderosa Rússia, não, vamos maneirar, é toda poderosa, sim, é um grande país, uma grande nação, mas não é toda poderosa assim, senão já teria avançado muito mais. Vamos ser bem, vamos deixar a paixão de lado e usar um pouco mais de lógica, tá? Agora aqui é uma coitadinha, como os ucranianos dizem, não é. É um país coitado, que isso, aquilo, não, de forma alguma, né? E aí vai ser, só para a gente encerrar, o vídeo não ficar tão longo, só eu falando, mas o fato é que vai dar tempo também dos russos, toda a parte indústria bélica, se reorganizar e fazer aquilo que o Putin sabe fazer muito bem, que é uma guerra de informações, e minar cada vez mais o possível apoio ucraniano. E o fantasma de que a Rússia vai ficar ainda mais forte e que vai ser necessário investimentos muito maiores por parte da OTAN e que muitos países da OTAN já vêm reclamando disso. Olha, está indo muita grana, está indo muito dinheiro para a Ucrânia. E nós da OTAN, e se acontecer qualquer coisa, da OTAN não vai estar preparada. E aí? Então tem todo esse fator. A grande questão é quem é que vai bancar a reconstrução ucraniana, né? Uma das grandes preocupações hoje. E, enfim, tudo isso hoje é mais derrota para a Ucrânia do que para a Rússia. Então, sim, vai ser uma boa ter esse cessar-fogo. Sim, vai ser interessante ver os russos voltando a se movimentar. Não sei como é que vai ser o acordo com o Mar Negro, que vai funcionar, tendo movimentações um pouco mais um pouco massivas nessa região. Sim, vai ser uma forma, inclusive, dos russos protegerem alvos que hoje estão um pouco desprotegidos, porque é um grande território. Então, tem vários alvos de logística ligados ao petróleo, que é o que a Ucrânia vem focando, lançando os seus mísseis, né? Os seus não, os mísseis americanos e europeus, o ataque MS e os Shadow. Vai dar tempo também dos russos se reorganizarem quanto a isso, a proteger melhor regiões como Rostov, que é uma grande local de beneficiamento de petróleo, e outras tantas regiões aqui lá na proximidade da Ucrânia, por sinal. Vai dar tempo conversar com outros países que estão com problema de gás, o que é que vai ser feito. Com certeza esses países vão cada vez mais se aproximar dos russos. A única bronca que eu vejo nesse momento, uma bronca de leve, é a Rússia, né, Putin, ser forçado a se aproximar um pouco mais de Erdogan. Acredita ou não? Esse é um ponto leve e ponto fraco. Por quê?
Erdogan é uma verdadeira incógnita, uma confusão. Confusão não, o cara sabe fazer muito bem, ele sabe o que está fazendo. Mas confusão no sentido de que ele é o famoso leva e traz. Já ouviram falar desse leva e traz, o fuxiqueiro? Né? Que fala de um, fala de outro, fala de todo mundo. Erdogan que está no meio de tudo isso, Oriente, Ocidente, né? A Turquia sempre foi assim, a região da Turquia, Império Otomano, enfim. Sempre foi essa região, essa região limítrofe em tudo isso, e tem um papel gigante, importante, por conta do seu estreito, dos seus dois estreitos, né, que ligam o Mar Negro a todo, entre aspas, civilização ocidental pelo Mediterrâneo. Então ele tem um grande papel. Tem a questão do gasoduto turco, o Turkstream, que passa por lá. Então, Erdogan vai ter um papel muito importante nessas conversas de negociações, do cessar-fogo, nessas negociações. Quem vai bancar o quê? Quem vai pagar o quê? Vai ter algum tipo de pedágio de alguma forma, né? E detalhe, Turquia que é da OTAN, né? Tem esse detalhe. Militarmente muito poderoso, dos países mais poderosos militarmente falando. Tem base americana na Turquia. Até recentemente, eu não sei como é que está agora, mas não faz muito tempo que eu vi na pesquisa que a Turquia detinha a maior concentração de soldados americanos fora dos Estados Unidos estava naquela região da Turquia, porque terminava sendo uma base de... é um entreposto, digamos assim, entre outras regiões do Oriente Médio, entre o CENTCOM, né, que é o centro, a região central do Exército, eles dividem em várias áreas, e tem o CENTCOM, que é meio que responsável por aquela região do Oriente Médio. Então, o que eu preciso dizer para a gente encerrar, então, é que sim, vai ser uma situação interessante de cessar fogo, ver tudo isso acontecendo, e prepare-se então para uma doutrina Putin forte, com muitas cortinas de fumaça, com muitos apoios por debaixo dos panos, ataques hackers, né? Toda essa tecnologia vai ser interessante. Não vai ser interessante também uma aproximação russa com a China, que eu não sei como é que vai se dar exatamente na questão militar, já que os chineses vêm desenvolvendo equipamentos militares e autônomos interessantes e que os russos têm grande interesse. Então vamos ver cenas do próximo capítulo. O que está por vir então, em tudo isso.